Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Áurea, do Ilumen, Psicanálise Clínica, e gostaria de fazer a nossa apresentação de hoje falando acerca da clínica do excesso, os dilemas narcísicos da vida contemporânea que observamos hoje a nos acompanhar a todos, a nos tocar a todos, a desembocar na clínica. O mal-estar que isso gera hoje em dia na clínica psicanalítica. Então, vou começar falando sobre uma conexão entre emoções, o adoecimento e a psicanálise. Lembrando, emoção é uma sensação inata, nasce conosco de alguma forma, né? Não precisamos ensinar ninguém a sentir, a expressar as suas emoções. Quando o bebê nasce, ele já nasce ali com o seu conjunto de emoções presentes. Às vezes é necessário dar aquele tapinha no bumbum para desobstruir e ele chora, ele põe para fora, em função de algo desagradável que o retirou do equilíbrio, da homeostase. Aliás, né, o próprio nascer já é algo muito desagradável. Né? Ele sai de um ambiente conhecido, quentinho, aconchegante, para uma sensação que para ele é indizível, né? É alguma coisa muito violenta, traumática até. Então, a emoção já vem conosco. Não precisamos ensinar ninguém. A emoção está no bichinho, né? Nos nossos pets, eles expressam a emoção muito bem. Agora, a razão que nos diferencia do restante do mundo animal, ela requer um aprendizado. Ela não vem, não nascemos com este atributo. É algo a ser desenvolvido. E claro que sem razão não há vida em sociedade. A relação, então, conosco e com o outro vai envolver a emoção e a razão. O quero, né, o desejo, a emoção, que se junta com o posso ou devo, um atributo da razão. Requer juízo, né? Afinal de contas, tudo na nossa vida tem consequências, tanto para nós quanto para os outros. A equação satisfatória na escolha, na tomada de uma atitude que gera a sensação de bem-estar, é essa equação que concilia, coaduna emoção com razão. Mas quando isso não é possível, né? E muitas vezes não é possível, essa equação se mostra insatisfatória, ou seja, ela vai gerar desarmonias. E desarmonias afetam a saúde psíquica do indivíduo. Né? Na sociedade, muitas vezes, precisamos abrir mão de certos apetites para uma convivência mais adequada, mais ajustada. Mas envolve um discernimento para justamente aceitarmos abrir mão. E não é tranquilo abrir mão de certos desejos, de certos apetites. E tem mais um fator envolvido, que é o laço social. Esse laço social que estabelece certos padrões e que é comum a cada tempo e que influencia o nosso modo de ler e de lidar com a vida. Na nossa escola, a gente usa um termo para entender o laço social que tem a ver com o supereu da cultura. Na verdade, é o alter ego, né, da cultura, esse outro eu. Mas a gente está falando de laço social, como tantos psicanalistas mencionam. E esse laço social ele é característico de cada momento.
de cada momento, cada cultura onde estamos inseridos. Vai mudando ao longo do tempo. Então, pensando nesses termos, vamos verificar como seria esse laço social, né? Esse alter ego da cultura, o supereu da cultura, o superego cultural, à época do Freud. E como ele é hoje. E é evidente que, à época do Freud, nós tínhamos alguns tipos de mal-estar típicos daquele período pós-vitoriano, né? Em função das contenções. Hoje mudou muita coisa, mas existe um resto decorrente desta necessidade de abrir mão de certos apetites e de conviver bem nesse ambiente que nos afeta a todos e que vai desembocar na clínica. Então, sobre isso, né, falando a época, os primórdios da psicanálise, como era esse ambiente social, esse laço social, a época do Freud, esse mal-estar na cultura, a época do Freud. Bom, foi um período marcado por fortes contenções das emoções. Isso está claro, né? Aquela coisa do dever a qualquer preço, é um desconforto que, no limite, era manifesto via psicopatologias. O mal-estar que a gente observava na clínica. O Freud descobriu a psicanálise, ou montou, desenvolveu os conceitos da psicanálise a partir do que ele observou junto às histéricas. A gente usa no feminino, né? Mas existiam histéricos também. É que pegava, grosso modo, as mulheres que, na época, muito pouco podiam, né? Os homens também eram afetados, talvez de outra forma, o dever. Então, aí a gente está falando das neuroses obsessivo-compulsivas, que pegava marcadamente homens, mas também não era só do mundo masculino, também algumas mulheres apresentavam esse tipo de neurose. Então, vamos lá o que estava em jogo na época, né? A repressão dos desejos, uma emoção à flor da pele, uma excessiva rigidez, um rigor e uma forte importância que era dada ao dever. Forte importância dada ao dever. E derivava, então, para essas psicopatologias. As histerias, as obsessões, as fobias, ou para patologias até mais severas, as psicoses. Eram os sintomas da época que mostravam esse exagero, essa contenção muito exacerbada. A grande marca do mal-estar daquela época era justamente a forte contenção de desejos inconfessáveis, na tentativa de calar as emoções. Mas e hoje? O que mudou? Bom, mal-estar continua existindo. Somos obrigados a abrir mão de certos apetites, tanto naquela época quanto hoje. Mas o período hoje, marcado pelo excesso, pela sobrecarga, e que aponta para desconfortos também. Desconfortos estes decorrentes da ilusão de que tudo está acessível, das múltiplas possibilidades, né, diante de tantas alternativas, o que escolher, a dificuldade em lidar com aquilo que eu não escolho, vou ter que abrir mão de algo, né? Ao fazer uma escolha, perde-se algo. Isso está claro. E muitas vezes não estamos preparados para nos libertar destas não escolhas, ou seja, não estamos preparados para fazer o luto destas não escolhas, como se diz em psicanálise. Muito ansiedade antes e insaciedade depois. Né? Quero fazer mais, estou na dúvida, continuo fazendo, muitas vezes nem faço, e a não escolha também é uma escolha com consequências. Uma outra
mostra do desconforto decorre da imposição do aparentar estar sempre bem. Não importa, eu tenho que estar bem na fita. Na hora que eu apareço nas redes sociais, eu tenho que me mostrar bem. Também as percepções dos bens e das relações descartáveis, né? É tudo descartável hoje. Tantos bens era do consumo ao máximo, então obsolescência marcada já, mas não só relativo aos objetos físicos, né? Não só os objetos que eu coleciono, mas também ao objeto parceiros, né? As relações são descartáveis. O trabalho é descartável, eu mudo facilmente. O relacionamento amoroso é descartável. Não tenho muita paciência para lidar com o outro que não me entende, com o outro que pensa diferente de mim. Então, estamos muito propensos a romper as relações, a descartar algo que não nos interessa mais, em todos os sentidos. Ou seja, muda o jeito de se colocar no mundo, mas o mal-estar se evidencia. Emoções que borbulham e que se manifestam de outra forma. A provocar as depressões, algo que não existia à época do Freud, não com essa intensidade, não desta maneira. À época do Freud falávamos da melancolia, a bilis negra, era algo diferente, né? Hoje temos depressões, as depressões pelas perdas, as depressões por excesso de sentimentos, de mágoas, de culpas, a ansiedade a mil, porque eu tenho que fazer escolhas o tempo todo, isso me deixa ansioso, é muita estimulação e eu tenho que dar conta, eu tenho que responder. A adição em suas várias formas, adição em todos os níveis, né? Adição a jogos, a compras, adição à comida, né? O grande objeto do desejo, o alimento. Então, a gente vê aqui, né, as bulimias aparecendo, as compulsões alimentares, as automutilações, eu não dou conta, então eu preciso eliminar esse mal-estar e eu vou no corpo para tentar amenizar essa ansiedade que me pega das profundezas do ser, né? Os actings e por aí vai. Então, o mal-estar está presente no ser humano hoje, como existia naquela época, como sempre existiu. Só que ele mudou a sua forma. Vamos entender, então, o quanto o laço social está impactando nesta mudança. Não na tentativa de querer voltar àquela época, isso esquece, né? O mundo caminha. Mas como a gente pode aprender com isso? Para dar mais sentido, para tentar dar sentido a tudo, a esses sintomas, entendê-los, porque o sintoma demonstra claramente o que está, é uma metáfora, né? O que está acontecendo de inadequado na vida daquele sujeito, para que a gente possa propor, então, ajustes para tornar a vida menos aflitiva, menos angustiante, menos ansiosa, menos pesada. Então, vamos lá, nós saímos da era da escassez, que era a marca daqueles tempos, para a era da abundância, só que não sem consequência. Então, o modo de funcionar na regência do excesso gera descompassos. Um consumismo exagerado, numa lógica que, para Bauman, nos põe antenados e acelerados no limite. Não posso perder oportunidades. Afeta o ritmo de vida, desemboca numa voracidade, promove a obsolescência, não só de objetos, mas também das relações. Uma cultura que prega o bem-estar sempre é uma forma de disfarce da dor, eu tenho que aparecer bem na fita,
Eu tenho que aparentar estar sempre bem. O aparentar ser é mais importante do que o ser de fato. E eu acabo entrando nessa lógica, né? Eu acabo me contaminando dessa maneira de ser e esqueço de mim, de me apacentar de vez em quando e lamber as minhas próprias feridas, porque eu tenho que me mostrar bem para o outro. Esse império do espetáculo, né? Essa ânsia de ser visto para ser amado, que só gera mais ansiedade, esse estímulo à performance e autopromoção, narcisismo a mil e patologias que carregam a marca desta falta de musculatura emocional, cuja impaciência tônica, basta ver, né? Velocidade 2.0 no Zap e na vida. O que mudou de lá para cá? O laço social, antes marcado por fortes contenções, e que deu lugar a novas modalidades de imposições em cena. Que posições em cena são essas, né? Então, a necessidade de estar sempre antenado, de não perder nada. São muitas atribulações, pouco tempo para recolhimento. Tempo cronológico e versus o tempo subjetivo interno, essa diferença entre um e outro, né? Esse descompasso pela falta de tempo para reflexão, que é o tempo subjetivo interno, a experiência, que seria esse aprendizado que se retira das vivências, fica prejudicada. Ela não chega a ser integrada, ela não chega a ser absorvida. E ela se torna, portanto, efêmera. Efêmera. Vamos para o próximo. Não dá tempo de pensar no que ocorreu. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. E não dá tempo de refletir sobre aquilo que aconteceu. Eu não me dou este tempo de reflexão para transformar a vivência numa experiência e aprender com ela para uma próxima oportunidade. Além disso, os pensamentos são interrompidos por demandas distintas. E também explica por que eu não me dou tempo para essa reflexão. Esses pensamentos o tempo todo interrompidos e comprometem o meu grau de atenção, tornando as atividades superficiais. Eu nem me dou conta do que eu estou fazendo. Será que eu paguei aquele boleto? Será que eu fiz a tarefa que eu deveria fazer? Nossa, será que eu almocei hoje? Chega a esse nível. O que mesmo que eu almocei? O que foi mesmo? Então, essa aceleração que gera uma sensação de vazio existencial, porque eu estou muito ligado no automático, fazendo as coisas já por fazer, sem curtir. Né? Chega ao nível de eu não curtir, de eu não perceber esse tempo passando e vai voando. Sensação de que, nossa, já estamos em junho, né? Voou, mas foi Natal, há alguns dias atrás, praticamente. Um outro fator, né, que compromete a experiência é essa questão dos tempos frenéticos, né? É um gozo a mais para que eu dê conta de acompanhar o ritmo galopante. E vou no embalo, e saio de um evento e vou para outro e nem reflito, mas é isso que eu queria? É isso que eu queria fazer? Um verdadeiro desespero para não perder nada, porque tudo passa muito rápido. Eu preciso assistir essa série, emendar com aquela outra. Nossa, não me toquei que estão falando sobre essa exposição. Eu quero absorver tudo, antenado em tudo, porque senão eu posso me sentir fora, eu posso me sentir de fora. E aqui vale lembrar o fenômeno do FOMO, o Fear of Missing Out, que está pegando fortemente os nossos jovens, os nossos adolescentes, né, que dormem lá, segundo Jim Twenge, no seu livro Aidin,
né, que fala principalmente da geração Z, mas não só a geração Z, é geral isso, em que o jovem dorme com o celular debaixo do travesseiro, preso na tela, porque se algo acontecer, tem lá os seus disparos para ele ficar antenado e não perder nada, com medo de ser esquecido, com medo de ficar de fora. Nunca se viu antes uma geração, como está acontecendo agora, uma geração que está, pela análise, pela avaliação, com uma cognição inferior à geração anterior. Hoje, o QI da geração Z é menor do que o QI da geração que a precedeu. Essa loucura, né, do dormir pouco, do estar muito antenado, do não se permitir refletir, avaliar, questionar, ponderar o que acontece, está afetando o grau de cognição. Olha que louco. Afeta, inclusive, a nossa saúde, porque dormir menos impacta na qualidade de vida também. Adoecemos, precisamos do sono restaurador, principalmente os jovens, que precisam dormir mais, inclusive. Então, vejam como o atual laço social nos impõe situações que nos aprisionam, que podem nos aprisionar, e a gente acaba entrando nessa armadilha sem nos darmos conta. Um outro aspecto importante que aparece decorrente desse laço social, né? A necessidade do aparentar estar bem sempre, um verdadeiro disfarce da dor, que nos leva a evitar a tristeza. E a tristeza nos constitui, diz muito de nós mesmos. Mas, para não darmos a entender sobre essa tristeza que nos afeta por vezes, vamos atrás de distrações, de formas de anestesia, provocadas por estímulos, de contenções para atender exigências de performance e ilusão da felicidade constante. É por ilusão mesmo, né, gente? Tem consequências. Uma delas é a depressão. O Dunker, num vídeo, ele comenta sobre esse tópico, né? A tristeza, quando vivida, nomeada e escutada, ela é reveladora. Ela aponta para uma perda, para uma ferida ainda aberta, algo que nos põe em contato com uma dor a ser simbolizada. Agora, se nós não paramos para olhar para essa dor e passamos simplesmente por cima, nós não aproveitamos a oportunidade de entendê-la, de absorvê-la, de aprender com ela, né? Tristeza pode ser terapêutica, sim. Por quê? Ao mesmo tempo que ela abala as estruturas, ela permite um mergulho interior. Algo, na busca de algo que faça sentido, respeitando-se o tempo da dor, o tempo subjetivo. E sair dela não pela via do otimismo barato, mas pela assimilação da perda. Aprendemos muito quando nos permitimos fazer este mergulho. Outro aspecto sobre as imposições do atual laço social, essa necessidade de ser visto para ser aceito. Né? Uma lógica do consumismo, que nos coloca em evidência na relação com o outro, pelos extremos, inclusive, pela similaridade, pela oposição. Né? Por uma identificação com um determinado grupo, por uma diferenciação, contraposição em relação aos demais.
e por muito barulho decorrente das paixões, destas paixões que precisam ser externadas. Ou seja, hoje a identificação social é algo que, que está muito evidenciado, e para lá da identificação social, também a identificação até diagnóstica, né? Falando sobre a importância para algumas pessoas de entenderem e se colocarem com um diagnóstico. Eu sou TEA, eu sou TDAH, como se isso simbolizasse, explicasse o que ela é e fosse um passaporte para algo. Antigamente a gente não falava sobre essas questões, hoje parece que vem lá escrito, né? Eu quero falar sobre isso, isso me define, ou isso não me define, eu me aparto. E que nos leva a propagar esses aspectos nas redes sociais. Então, forte adesão a certas tendências, né? O chá revelação, as experiências imersivas, essa alta liberação de dopamina, e esgota no final, e gera um cansaço, e estimula a ansiedade. O parto domiciliar, como se fosse um propósito em si, não, eu só posso realizar o meu desejo se for nesse formato, né? Um parto domiciliar planejado, que às vezes coloca essas mães e bebês em risco. Já pegamos isso na clínica, né? De parto planejado domiciliar que não deu certo, e quase ambos foram a óbito. Então, esses modismos são assustadores. A festa para pets, outro caso da clínica, de paciente indignado porque os amigos não apareceram na festa, que foi patrocinada para seu pet. Então, nós estamos diante de certas modalidades, certas formas de prazer muito peculiares, né? Muito peculiares. Narrativas, né? Uma exposição de opiniões próprias sobre os mais variados temas, às vezes, opiniões que são rasas, inclusive, não importa, né? E a consequente lacração intempestiva de quem diverge. Né? Querer ser visto, chamar os holofotes para si mesmo, numa necessidade, por vezes, neurótica de se posicionar. Ou seja, o narcisismo está a mil. Né? O acirrar do nós contra eles em diversos ambientes e diversos níveis, com traços de retorno ao narcisismo e uma baixa tolerância à frustração. Performance, autopromoção, rivalidades. Qual aquela criança exibida que já fomos um dia? Parafraseando aqui a psicanalista Sandra Edler. Já fomos assim, né? Lá quando éramos crianças, lá pelos nossos 5 anos de idade, já fomos assim, bastante narcisos, mas continuamos, voltamos a ser, não saímos de lá, não aprendemos, não evoluímos, não crescemos. Um traço forte atual. Esse modelo narciso introjetado a partir desse atual laço social não é de hoje, né? Mas ele se acentuou nas últimas décadas, sendo captado e repassado adiante. Proliferação de selfies, gente morrendo para poder tirar um belo selfie, divulgar nas redes, né? Eu lembro de um caso bastante pitoresco, foi ainda antes da Covid, época de Natal, com fraternizações, eu a caminho da clínica, e encontro lá, vejo um grupo de pessoas se reunindo para comemorar acerca do Natal, né?
momento de confraternização. Então, tinha lá uma turminha feliz em se reencontrar, se abraçando, e vinha um que não estava nem aí para o grupo, mas ele estava muito ocupado com o seu próprio celular, fazendo o selfie dele, fazendo o selfie do grupo, mas a grande preocupação era quem estava do outro lado, e não o grupo em si. Então, isso só vem se tornando cada vez mais acentuado, né? E o privado que virou público. Tudo eu fotografo, tudo eu coloco nas redes. É um risco, né? É uma falta de cuidado até, né? Uma certa despreocupação complicada. E acentuando-se somente o glamour. Fracassos ficam longe dos holofotes. E é interessante, né? Se o fracasso fica longe do holofote e eu percebo na minha vida uma série de conquistas que eu não atinjo, eu começo a achar que o outro é melhor do que eu em vários aspectos, porque tudo para ele dá certo. Eu começo a me sentir uma fraude. Só que eu esqueço que eu também faço a mesma coisa. Eu divulgo só as coisas boas na rede. Mas a palavra do outro, as imagens que o outro posta, são tão fortes em mim que eu apago isso da mente e começo a pensar em suicídio até, porque a vida não me vale, porque eu sou um alijado. Complexo e pega fortemente os jovens, os adolescentes. Agora vamos entender, vamos fazer uma breve trajetória sobre alguns comportamentos e aspirações ao longo dos tempos, já que a gente está falando de laço social, né? Vamos pegar inicialmente, aqui a inspiração é do livro da Jean Twenge, que eu já mencionei, e a introdução que é feita pelo Luiz Felipe Pondé, bem interessante, a respeito do livro, né? Vamos pegar os baby boomers, né? Os hoje 60 mais, né? Tradição, obediência, disciplina, eram muito disciplinados à época. Eles vieram com um papel importante de reconstrução do pós-guerra, né? Com muitos filhos, né? Tinham ali a missão de restaurar a ordem, o bem-estar, e para isso se valiam da tradição, da obediência, da disciplina. Na sequência, a geração X, que são aqueles que hoje estão por volta, é mais ou menos essas idades, são mais ou menos essas, né? Por volta de 40 a 60 anos. O foco ao crescimento, no crescimento profissional, as conquistas, a competitividade em alta, sociedade de consumo agora, né? E tantos movimentos que acontecem nesta fase dos anos 70, né? 60, 70, o advento da pílula anticoncepcional, os movimentos estudantis. Então, um mundo verdadeiro, um verdadeiro borbulhar de sensações, né? O movimento hippie. Então, muitas coisas acontecendo nesse período, na década de 70, né? 70 ainda são os baby boomers, mas na década de 70, marcadamente, de 60 para 70. A geração seguinte, com outras características, né? Lá os seus 25 a 40 anos hoje, o pessoal da década de 80, 70, 80, obcecados pelo prazer, muitos deles filhos da geração X, né? Poucos irmãos, mais tribais. Como o pessoal da geração X conseguiu programar a vida de uma melhor maneira, conseguiu postergar a vinda dos filhos, né? A natalidade. A geração Y é uma geração já com menos irmãos, com mais mimos, com mais oportunidades.
proporcionadas por essa geração anterior que se dedicou muito ao trabalho, mais tribais nesse sentido, né? Com a sua identificação grupal, né? E a geração Z, existem outras gerações já, tá? Mas não vamos nem entrar nesse mérito. Geração Z são os adolescentes de hoje, nativos digitais, protegidos e infantilizados. Eu peguei aqui um modelo muito usado pela área de marketing, mas em termos de psicologia social, a gente consegue entender as aspirações desses grupos e perceber o quanto disso está, né, disseminado no laço social do qual estamos falando hoje, né? A era do consumo. Traços importantes dessas gerações e que impactam especificamente na criação dos filhos. Geração X, pais tardios, conseguiram, graças às pílulas, né, aos métodos anticoncepcionais, prolongar um pouco a natalidade, né? Já estão muitos deles na segunda, terceira união, porque também a família, esse conceito do descartável foi aparecendo, ninguém está dizendo que as pessoas devem continuar nos relacionamentos quando eles estão ruins, não é isso, mas é um fenômeno que a gente observa muito claramente na atualidade, essas relações menos duradouras, porque a paciência se esgota fácil, né? Então, esses pais mais tardios, provavelmente já em novos relacionamentos, quando têm seus filhos, uma baixa presença, uma falta de paciência e muitos mimos para compensar, sem dúvida alguma. Já a geração Y, pais cheios de idealizações, com uma falta de presença também, porque são muito ocupados, muito despreparo em criar seus filhos, os modismos aqui pegando forte na geração Y, e a geração Z, jovens imaturos, por vezes até gerando filhos também. Imaturidade da geração Z e também imaturidade dos pais Y e X. Vou falar de uma situação de 2012, que aconteceu de perto comigo, mas que eu vi sendo mencionada no livro Aydin, né? Em 2012, universidades precisando avisar aos cuidadores que assuntos escolares deveriam ser tratados diretamente com os alunos. Gente, precisava isso? Precisava isso? Uma reunião com os pais, apresentar a escola e finalizar com esta frase: por favor, só vejo vocês na colação de grau. Algo complicado, né? Então, vamos lá, essa redução do número de filhos está levando os pais de hoje a criá-los como totens narcísicos, na fala do Léo Freiman, dentro do modelo do tudo pode. Muitas vezes, justamente para não ter que interditar, afinal, educar dá trabalho. Excesso de mordomias, excesso de mimos, acobertando falta de presença, acobertando falta de limites, terceirizando responsabilidades às instituições que tão pouco dão conta. Na busca do outro suficientemente bom para resolver todos esses excessos e essas faltas. Isso sintetiza bem os tempos atuais, com um drama a ser observado nas escolas, inclusive.
Vamos entender um pouco esse processo de escolhas do sujeito, aqui entrando um pouquinho mais nas questões da psicanálise. Esse juiz interno que foi construído, que precisa ser construído, a quem o Freud deu o nome de superego. Ele é o responsável por nos alertar sobre a consciência moral. E é uma instância que precisa ser estabelecida, construída, via interdição desses cuidadores. A gente não nasce com essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro se alguém nos ensinar a respeito. Então, como seres pulsantes que somos, emocionais desde sempre, o manejo a essas pressões internas, esse desejo que flui, depende desse aprendizado, dessa construção interna. Na falta dos limites que são estabelecidos no processo educacional, nós funcionamos qual criança. Um superego incipiente, ele não é bom interditor. Assim como nós, de criança, não fomos interditados por um adulto suficientemente bom, o nosso superego construído, incipiente, agora, nós, adultos, não é capaz de nos dar um não que a gente consiga bancar. Sobre o superego incipiente, o próprio Fenichel já falava sobre isso, superego não estruturante, aquela época, 1900 e bolinha. Superego incipiente, o sujeito não suporta a pressão interna. Ivan Capelato nos relembra isso também. Não aprendeu a lidar com o desprazer e fica refém destas pulsões que nos animam. E acabamos reagindo intempestivamente. Não damos conta de postergar um desejo. Fazemos escolhas cuja satisfação é efêmera, ou até nos abstemos de escolher com medo de ter que bancar as escolhas. Mas, ao contrário, se os limites foram impostos de forma autoritária, como era a época do Freud, como ainda é em algumas famílias, esse sujeito poderá represar desejos que poderiam ser melhor negociados. O fenômeno do recalque. E que gera também inabilidade frente a conflitos, ou seja, nenhum desses dois extremos são interessantes. Na clínica, a gente convive com essas duas situações. Aqueles que foram muito cerceados, com consequências, inabilidades, muitos conflitos, o mal-estar num formato de patologias conhecidas na época do Freud, e aqueles que não foram interditados e que se manifestam de uma maneira bastante inconsequente, incapazes de suportar o desprazer. Então, vamos lá. O excesso de contenção é ruim, como nos mostra o final da era vitoriana, a época do Freud. As patologias que ainda estão presentes na clínica atual, ainda aparecem esses casos. Mas ganha-se musculatura emocional quando nós aprendemos a conter, a suportar certos apetites. O que presenciamos hoje é a inabilidade em manejar a pulsão, por uma falta de treino, com consequências também ruins. Então, nesse processo educacional, com excesso de rigor, as castrações, acumulam-se traumas, mágoas, culpas, consequências ruins que impactam nosso psiquismo, que rouba energia, rouba a vitalidade, empobrece a vida de relação,
Gastamos energia para segurar o nosso porão mental, as nossas sujeiras lá fechadinhas, né? Essa contenção freudiana. Mas, no processo educacional sem interdição, sem limites, o sujeito também fica vulnerável. Fica vulnerável de outro jeito, é bem verdade. Mas fica incapaz de dar um não para si mesmo, postergar o atendimento aos desejos, por vezes inconveniente, naquele momento, pelo menos, a energia avança desenfreada. Excesso de energia, ansiedade que sobe e que gera angústia. Excesso de ansiedade vai gerar angústia. Se atendido, saciedade efêmera. Novos desejos na sequência. Saco sem fundo. Se não atendido, insatisfação extrema e imediata, porque não consegue suportar a frustração. Como não aprendeu a lidar com limitações, também fica preso na ansiedade e angústia, só que de outra forma. Será que é a melhor solução? Né? Ou o exagero da contenção, ou então esse desenfriar doido que nos consome de dentro. Consequências do narcisismo. Vamos lá. Tânia Coelho, uma psicanalista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num trabalho bem interessante, ela nos diz, ela diferencia a neurose decorrente da castração, aquela época do Freud, do excesso de contenção, da decorrente da força da pulsão, que é essa que nós estamos vendo na clínica atual. Quando a pulsão resta indomável, o ego é incapaz de suportar esta pressão. E aí surgem os sintomas. Enquadra nesta última categoria, desta pulsão que resta indomável, as adições, as anorexias, as bulimias, o fracasso escolar, as escoriações típicas da pós-modernidade. O sujeito não avança para o sinal de angústia, né, que é aquele que nós aprendemos quando usamos a razão para suportar o desagradável. No sinal de angústia, nós nos precavemos antes, gera uma frustração, mas é um aprendizado, um suportar, um lidar com o tempo, um aguentar, usando o discernimento, a razão. E é algo que só é admitido quando aceitamos restrições. E aí o sujeito fica preso na angústia automática, que é a angústia do bebê, porque ele não aprende a desenvolver esse mecanismo, esse avanço para o sinal da angústia. E ele permanece frágil, refém da angústia automática. Fica preso no princípio do prazer, não avança no princípio da realidade. E é no princípio da realidade que a gente aprende muita coisa, que a gente aprende, no mínimo, a começar a sublimar certas situações, a pensar no outro também. Sem essa capacidade sublimatória, torna-se vulnerável à pressão das pulsões. Para ela, Tânia Coelho, uma espécie de psicose ordinária. Então, faz parte do desafio da análise ajudar o sujeito a inventar um novo mundo sem tantas amarras. Mas, nas palavras que eu pego emprestada da Vera Colasso, com um certo contorno. Então, assim, falta ou excesso de limites pode nos levar a patologias psíquicas complicadas. Esse contorno é necessário para que a gente possa se segurar
está faltando dar contorno a esta nova geração, a estas pessoas, para que elas se sintam capazes de avançar sem se prejudicar tanto, sem prejudicar o outro tanto. Porque só desejo é algo complicado. Nós temos que dosar com um mínimo, uma noção de razoabilidade. A razão é necessária. Aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Tudo tem consequência. O papel do psicanalista, hoje e sempre, ajudar o analisando a se conhecer. Afinal, estar em harmonia é escolha. Ainda que diante de um certo mal-estar, que é natural ao ser humano. Nós sobrevivemos a isso. Né? Não dá para viver na regência do quero mais é ser feliz. Não existe isso. Felicidade é uma construção. Então, ainda que persista um certo mal-estar, sim, nesta relação consigo, muitas dúvidas antes e depois de escolhas feitas. Importante evitar a armadilha de escolhas desenfreadas ou o eterno adiar das escolhas, porque o adiar também é uma escolha. Não tem jeito, vamos ter que fazer escolhas. Então, vamos ponderar um pouco mais, aprender a fazê-las, aprender a suportar as consequências das nossas escolhas, bancar essas escolhas, ousando escolhê-las e nos responsabilizarmos por elas. Não tem outro jeito. Decepção por não ser magnânimo, não somos imperfeitos. E decepção, tampouco, por descobrir que o outro não é magnânimo. Impossível, somos todos falíveis. Né? Entender que idealizações de perfeição de si, do mundo, aprisionam. Uma outra questão importante na análise, esse mal-estar na relação com o outro, quando expectativas não são atendidas. Aliás, é impossível que o sejam. Nem nós atendemos as nossas expectativas, que dirá o outro. Não dá para sair rompendo com todos que nos decepcionam. Não tem como. Temos que lidar com isso. A decepção faz parte do crescimento. Incompletude, incompreensão, faz parte da natureza humana. Somos seres insatisfeitos, em busca de algo, e precisamos aprender a conviver com a falta. Né? E ter liberdade de escolha implica em experienciar a angústia. A angústia não nos mata. A angústia faz parte, é inerente. A questão é o que a gente faz com ela e o que a gente aprende com ela. Essa angústia ela poderá ser melhor calibrada se nós aprendermos a nos conectar conosco, a nos conhecer melhor e vencermos essa sedutora tentação de terceirizar a felicidade. A análise não lida apenas com o dar sentido ao recalcado, mas também com a força da pulsão que leva o sujeito a se prejudicar. Por falta do interdito que lhe nega a capacidade de saber manejá-la. Um curioso fenômeno da civilização atual. Papel do analista hoje, para além do interpretar, emprestar consequências.